as vestes do sacerdote. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpuras e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenará a Moisés. Assim fez o efode de ouro, de pano de azul, de púrpuras e de carmesim, de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpuras e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmeralda. Fizeram nele obreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício de efode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro e de pano azul e de púrpuras e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenará a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as obreiras do efode por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenará a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do efode de ouro, e de pano azul e de púrpuras e de carmesim de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo, dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de 1 sárdios, 1 torpaço e 1 cabúculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de 1 esmeralda, 1 safira e 1 diamante. E a terceira ordem de 1 jacinto, 1 agata e 1 emetista. E a quarta ordem de 1 turquesa, 1 sardônica e 1 jaspios. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes de gravura de selo, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinha de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 angolas de ouro. E puseram as 2 angolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de tranças e de ouro nas 2 angolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de tranças puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do efode defronte dele. Fizeram também 2 angolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao efode por dentro. Fizeram mais 2 angolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do efode, debaixo defronte dele, defronte das suas junturas sobre o cinto de artifício do efode. E ligaram o peitoral com as suas angolas, as angolas do efode com o cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício de efode. E o peitoral não se apartasse do efode, como o Senhor ordenará a Moisés. E fez o manto do efode de obra tecidas, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Esse colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romas de pano azul e de púrpuras e de carmesim e fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romas nas bordas da capa, em roda entre as romas, uma capinha e uma roma, outra capinha e outra roma nas bordas do manto, a roda para ministrar como o Senhor ordenará a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecidas para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino e o ornatos das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido e de fio azul e de púrpuras e de carmesim de obras de bordador, como o Senhor ordenará a Moisés. E fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como se de gravadura de selo, santidade ao Senhor.
e ataram com um cordão de azul atar a mitras em cima, como o Senhor ordenará a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, e os seus cochetes e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a coberta de peles de carneiros, tintas de vermelhos, e coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatórios, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios, o azeite para a luminárias, também o altar de ouro e o azeite da unção, e um incenso aromático e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre, o seu crivo de cobre e os seus varais e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenará a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenará. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Amém.